Bom dia para todos e saibamos fazer a decisão certa, estudar para melhorar o que nós somos e para agregar valores na qualidade que nós podemos atingir. Estudar para a vida, para obter recursos, para reagir melhor ante as dificuldades, as limitações, e a linguagem é uma ferramenta extraordinária nesse setor. Não há nada que venhamos a fazer que possamos desprezar o valor da linguagem. Nós precisamos nos comunicar sempre e a comunicação verbal traz-nos recursos muito além da nossa imaginação. Então, vendo hoje o conteúdo que está deliberado para esta aula, que são o período e a sua classificação. Então, nós vamos falar de período simples, período composto, e antes da gente entrar mais detidamente nesse conteúdo, eu preciso lembrar que o período simples e o período composto, ele depende de uma outra estrutura, que a princípio nós poderíamos até entender como uma estrutura secundária, mas não. É a estrutura de que deriva o período. Por exemplo, uma oração é um enunciado que se organiza ao redor de um verbo. Mas ainda não é a essência do sentido na comunicação verbal. A frase é todo enunciado que tem sentido. Não depende de ser oração. Se ela tiver verbo, a frase é verbal, por isso é também uma oração. Mas se ela não tiver verbo, por exemplo, atenção, é um substantivo e que está indicando que você deve, naquele ambiente, ter atenção. Se atenção é substantivo, essa frase, atenção, que traz um enunciado de placa, pode ser assim, essa frase, ela é nominal. Então, a frase nominal não tem verbo, mas tem sentido completo. A frase verbal tem verbo e tem sentido completo. A oração é também uma frase. O período simples é também uma frase, a oração é absoluta. E no período composto, eu tenho duas ou mais orações. Entre elas, nós teremos uma relação de coordenação em que a função sintática de uma não depende da função sintática da outra. Ou ela pode estar unida uma à outra por subordinação, em que a função sintática de uma depende da estrutura da outra, que é a estrutura básica do período simples, da oração absoluta, sujeito, verbo e objeto, e que vai descrever esse mecanismo em torno das orações do período composto por subordinação. Então, entendido esse elemento básico, nós vamos aprimorando a nossa percepção, desde que o nosso conhecimento atinja aspectos sintáticos e semânticos da oração. Por que sintáticos e semânticos? Porque nós vamos entrar em detalhe, quanto a sujeito, verbo, objeto, períodos compostos, orações subordinadas, orações coordenadas, porque o período simples e as orações absolutas nós já estudamos. Então agora nós vamos ampliar isso para a existência de dois ou mais verbos em um só período. Entendamos isso para a gente poder deslanchar melhor. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa expectativa de aprendizagem para este capítulo, para esta aula? Definir frase e oração, como nós já o fizemos, estabelecendo a diferença entre ambos os conceitos. Identificar e classificar os períodos compostos de um texto. Diferenciar os processos de coordenação e subordinação. Então, de uma determinada maneira, nós já fizemos isso na introdução, rápida, e objetivamente, e vamos continuar. Por exemplo, cuidado com o cão. É uma frase e não é uma oração. Por quê? Porque eu só tenho expressões, eu tenho uma preposição, um artigo, um substantivo cão e cuidado. Essa expressão
é uma estrutura verbal, mas nominal, que se define como particípio. Está fazendo papel aqui, nesse caso, de um substantivo. Este cão é feroz. Então eu tenho uma frase, também com uma estrutura de oração, porque a frase é nominal, tem o verbo ser na conjugação é. Então, este é um demonstrativo, pronome, cão é substantivo, é o verbo ser, e feroz é um adjetivo fazendo papel de predicativo do sujeito, que é este cão. Então, é um enunciado de sentido completo. Entende-se por sentido completo quando é possível extrair de uma comunicação o que ela pretende exprimir. Então, em todo momento, a nossa comunicação é feita porque tem uma intenção e o objetivo dessa comunicação ser concisa, precisa e objetiva, clara, é atingir esse objetivo maior. Então, vejamos uma coisa. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, ou seja, quando acabou os 11 contos de réis, que deu os 15 meses, a Marcela foi embora. Isso é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Texto lindíssimo, né? Exemplo 2. Arre. Estou farto de semideuses. Poema em linha reta, Fernando Pessoa. E nós temos mais alguns exemplos aqui, né? Considerando a oração. Por quê? Marcela amou-me, ou seja, me amou. Então eu tenho o verbo amar. Marcela é o sujeito durante 15 meses e 11 contos de réis. São tempo e valores. Arre, estou farto de semideuses. Então, eu tenho uma interjeição arre, estou farto de semideuses, é eu estou farto. Então, eu tenho um verbo aqui, embora haja um verbo composto, estrutura de um verbo composto, né, de semideuses. Farto de quê? De semideuses. Então, eu tenho uma oração num período simples. Todas elas foram apresentadas com períodos simples. Aí, se eu começar a acrescentar elementos, eu tenho períodos compostos. Quer ver? Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Então, eu tenho aqui, sabia, iria pedir, entrei, entreguei, recebi e subi. Tenho 5 períodos, todos eles se relacionam entre si por uma coordenação, nenhum demanda, produz uma dependência da estrutura sintática do outro. Não sabia bem que livro iria pedir. Então, nesse caso aqui, não sabia bem o quê? Que livro iria pedir. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada. A segunda oração, que livro iria pedir, está fazendo papel de objeto direto do verbo sabia. Então, não sabia é o período, a oração principal. Então, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. São períodos vinculados uma oração à outra, são períodos compostos, né, do começo ao fim, é o item 3 que nós acabamos de ler, né, uma oração está vinculada à outra por coordenação, né? Precisamos entender isso. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, eu tenho orações, todas elas estão relacionadas umas com as outras por coordenação. Nosso céu tem, as várzeas têm, os bosques têm, nossa vida também tem. A palavrinha tem ali, embora ela esteja elíptica, existe o sentido dela intercalado nessa última oração. Então, nas 3 orações primeiras aparece diretamente, e na última oração o verbo está elíptico, porque só aparece a ideia do tem e não a forma do verbo. Então, nós vamos apresentar algumas características. A frase pode ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não.
ser constituída de uma ou mais oração, ou mais de uma oração. Ela exprime por meio da fala ou da escrita ideias, emoções, ordens, súplicas, apelos e outros. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Os Sertões, Euclides da Cunha. Essa frase tem um verbo, então é uma frase verbal. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. É um período simples e a oração é absoluta. Então, aqui mais na frente, nós temos frases nominais como exemplo. Tá? Parabéns, espantoso, né? A característica de uma... Então, vamos lá. Tipos de frase. A entoação é tão importante que pode contribuir para indicar diversos sentidos, o que na escrita se marca com sinais de pontuação, ok? Vamos assim, ó. Você fez isto, um ponto final. Constatação ou declaração equivale a eu sei que você fez isso. Você fez isto, tem exclamação. Decepção equivalente a eu não esperava que você fizesse isto. Você fez isto? Interrogação, questionamento equivale a eu quero saber se você fez isto. Você fez isto? Surpresa, equivalente a surpreende-me que você tenha feito isso. Você fez isto? Indagação equivalente a eu não acredito que você tenha sido capaz de fazer isto. Então, a mesma escrita, você fez isso com pontos diferentes, finais, ponto final, 3, reticência, interrogação, exclamação, interrogação junto, dá esse diferencial na estrutura. Então, eu teria ali frases declarativas, que podem ser afirmativas ou negativas. Doudo no espaço, brinca o luar, dourada borboleta. O navio negreiro Castro Alves. Já não havia estrelas no céu. Negativo porque não havia. Vamos colocar aqui, fazer descer o conteúdo para a gente continuar a conversação. E frase interrogativa? Tem interrogativa direta e interrogativa indireta. A interrogativa direta, como vai você? E a indireta, eu só quero saber como vai você. Você faz uma pergunta, embora ele não esteja, a frase não esteja, a oração, o período em si não esteja pontuada com interrogação. Frases imperativas, afirmativas ou negativas. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Afirmativa, faça o que eu digo. Negativa, não faça o que eu faço. Então, dá para a gente distinguir bem essa estrutura no sentido das frases, para a gente entender legal. As frases optativas exprimem um desejo e podem ser confundidas com exclamativas. Quem me dera ser um artista famoso. Então, são optativas, né, em que quem me dera ser um artista famoso. Eu estou apresentando algo como se fosse uma exclamação, né, desejando algo. Quem me dera. Estou longe disso, tá vendo? Mas não deixa de ser uma exclamação, né? Considerações sobre a oração e o período. Como nós já demos uma movimentada geral aqui, fomos esclarecendo sobre cada um dos tipos de períodos a que nós tivemos acesso, vamos falar da oração primeiro. As orações que devem contar com a presença de um verbo se organizam em um período, que é parte limitada do texto por uma pausa forte, representada por ponto de exclamação, ponto de interrogação ou mais de um sinal simultaneamente. Então, a oração, ela começa com letra maiúscula e termina com um ponto que indica final de período. Ponto final, ponto de exclamação,
de interrogação, ou reticência. Reticência também nós podemos considerar que a reticência, né, ou mais de um sinal que simultâneo, ou seja, interrogação e exclamação juntos, como nós já vimos anteriormente. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Memórias Póstumas de Brás Cubas Machado de Assis. Então, considerando um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava, é um verbo, costumava dizer, é uma locução verbal. Era, verbo, devem cobiçar, outra locução verbal. Então, eu tenho aqui 3 estruturas verbais, então eu tenho 3 orações. Vamos achar o limite entre elas para a gente poder entender melhor. Vejamos lá. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer, limite da primeira oração, que o amor da glória temporal era a perdição das almas, segunda oração, que só devem cobiçar a glória eterna. Terceira oração, o período começou com um U com letra maiúscula e terminou com um ponto que indica final de período, ok? Período, frase e oração. Então, nós vamos considerar agora uma relação interessante que nós já montamos no começo da nossa conversa, que é o período, a frase e a oração. O conceito de período engloba o conceito de frase e oração, sentido sendo período toda frase que apresenta sentido completo, formada por uma ou mais orações. Portanto, um enunciado, para ser um período, deve ter sentido completo, conceito de frase e possuir ao menos um verbo, que é conceito de oração. Então, o período assambarca o conceito da frase, sentido completo, e o da oração, que é possuir um verbo. Ok? Tá bom, pode deixar. Que é possuir um verbo. Então, vamos lá. Classificação do período. Ele pode ser simples ou ele pode ser composto. O período simples é o período que tem uma oração absoluta, que eu venho chamando de oração absoluta. E o período composto é que tem 2 ou mais orações. O período simples nós já estudamos no começo do semestre, do começo do ano. O período composto ainda não. Então nós vamos falar restritamente do período composto, que é o nosso interesse maior nesse momento. O período composto, ele pode ser composto por subordinação ou por coordenação. O período composto por coordenação é aquele em que uma frase está em contato semântico com a outra, mas não tem uma dependência sintática. Por exemplo, eu jogo bola e corro o dia todo. Eu jogo bola não depende em nada da estrutura da oração corro o dia todo. E vice-versa. Corro o dia todo não depende nada da estrutura da oração eu jogo bola. Então, são orações que têm sujeito, verbo e objeto separado da outra oração que tem o seu sujeito, verbo e objeto. Entendamos que o elemento de coordenação é que as duas interagem semanticamente, produzindo sentido, uma unidade semântica, mas não tem dependência sintática, nem de sujeito, nem de verbo, nem de objeto, ok? Por subordinação, o que eu entendo por subordinação? As orações dependem, para formar a sua estrutura, o seu contexto semântico, uma oração depende da estrutura da outra oração. Então, sintaticamente, uma oração depende da outra. Como que seria? Uma oração, a oração principal é formada pelo sujeito e pelo verbo, e a outra é o complemento do verbo, o objeto direto ou indireto do verbo da primeira oração. Ou a oração é formada pelo verbo e pelo objeto, e a outra oração forma o sujeito da primeira oração. Então, para esses exemplos, eu teria, no primeiro caso,
A primeira oração é principal, a segunda é subordinada, objetiva direta ou objetiva indireta. No segundo caso, em que eu tenho na oração principal o verbo mais o predicativo do sujeito, então eu teria o sujeito, que seria uma subjetiva. A primeira é principal, a segunda é uma oração subordinada subjetiva. Eu preciso entender que é essa dependência sintática que faz com que uma oração seja dependente da estrutura sintática da outra. Ok? Pode parar. Isso que eu acabei de apresentar faz com que uma oração sozinha, diferentemente do período composto por coordenação, não tenha sentido completo sozinho. Ela depende da estrutura da outra oração para ter o seu sentido, a semântica dessa estrutura devidamente organizada, construindo um sentido completo no período. Então, nesse caso, ao outro dia sabia-se que toda a vizinhança que a moça do Leonardo tinha fugido para Portugal com o capitão de um navio que partira na véspera de noite. Então, a segunda oração, que a moça do Leonardo tinha fugido para Portugal com o capitão de um navio, é sujeito do verbo saber, que está na oração anterior, com o pronome apassivador. E a oração que partira na véspera de noite equivale a uma adjunta de nominal do substantivo navio. Então, ao outro dia, sabia-se por toda a vizinhança que a moça do Leonardo tinha fugido para Portugal com o capitão de um navio que partira na véspera de noite. Então, é uma avaliação de 3 orações: uma oração subordinada, uma oração principal, uma oração subordinada, que está fazendo o papel de... liga para mim o carregador, puxa. Que está fazendo o papel de sujeito apassivador. Então, o que nós conseguimos entender aqui é que ao outro dia, por toda a vizinhança, sabia-se o quê? Que a moça do Leonardo tinha fugido para Portugal com o capitão. Que capitão? Capitão de um navio. Que navio? Que partira na véspera de noite. Então, nós temos um adjunto adnominal do substantivo navio, que partira na véspera de noite. E, ao outro dia, por toda a vizinhança, sabia-se. Sabia-se o quê? Então, nós temos o sujeito, como um pronome apassivador, sabia-se, é o sujeito do verbo saber. Então, ela é subjetiva, ok? Nos períodos compostos, que estudaremos mais detalhadamente nos capítulos seguintes, muitas vezes as orações estabelecem vínculos entre si por elementos gramaticais que são chamados conectivos, que é o que, o mas. Nós chamamos de conjunções, o pois, o porquê. Nós chamamos de conjunções, que são conectivos, justamente porque essa função coesiva que desempenha, essa partícula desempenha uma função de unir as partes isoladas de orações dentro de um mesmo período. Na maioria das vezes são ligadas por conjunções, mas há outros tipos de elementos coesivos, como as preposições. Também fazem um papel de coesão, ok? Vamos mais então. Vamos descer no nosso material para a gente entender. Sentia que não era inteiramente feliz, mas sentia também que não estava longe a felicidade completa. Quincas Borbas Machado de Assis. Sentia o quê? Que não era inteiramente feliz. É um objeto direto do verbo sentir. Então, o verbo sentir, sentia, é a oração principal, que não era inteiramente feliz,
é uma oração subordinada objetiva direta. Mas sentia também que não estava longe a felicidade completa. O mas sentia também todas as demais orações fazem uma relação de coordenação adversativa, tem uma conjunção mas adversativa da oração anterior, e passa a ser uma oração assindética nesse aspecto, e a seguinte passa a ser uma oração sindética porque tem o mas, que é uma conjunção adversativa. E aí repete a mesma estrutura. Também, sentia também que. O que? Então, essa sentia também que é a oração principal da estrutura, que não estava longe a felicidade completa, que também faz papel de objeto direto, porque atende à mesma estrutura, sentia que, embora acrescente-se, sentia também que. Vamos para o último exemplo aqui, para a gente entender finalmente. A morte chega cedo, pois breve é toda a vida. O instante é o arremedo de uma coisa perdida. A morte chega cedo de Fernando Pessoa. Então, a morte chega cedo, pois breve é toda a vida. Explicativa. Então, a morte chega cedo, disse toda a mensagem. Pois breve é toda a vida, disse tudo também. O instante é o arremedo de uma coisa perdida. É uma terceira oração. Então, a primeira e a segunda estão se relacionando por coordenação com a terceira. A primeira e a segunda, a primeira é assindética, a última, o instante é arremedo de uma coisa perdida, é assindética, e a segunda, pois breve é toda a vida, é uma explicativa. É uma oração coordenada, que é por coordenação, explicativa, porque tem a conjunção ou conectivo, pois. Finalmente, não gostava de que a vissem assim. Não gostava de quê? Tá vendo? Então, não gostava de que a vissem assim. Não gostava de é o período todo, é um período composto que eu tenho duas orações, gostava e visse. Não gostava de é a oração principal. Que a visse assim é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Gostava de que a vissem assim. Ok? Esse conteúdo é importantíssimo em todos os setores, mas principalmente na produção de texto. A pessoa que consegue reorganizar a ideia, aproveitando as diversas possibilidades do período simples, período composto por subordinação, composto por coordenação, e produzindo uma linguagem que fique mais acessível, mais gostosa, mais delicada, tem em mãos um poder muito maior de comunicação. Então tá aí nossa deixa, né? Tá os exercícios conceituais e de aprofundamento do capítulo. Um abraço para todos, um ótimo final de semana, muita paz.